Boa noite. Barra Olá, tarde. boa tarde. Boa tarde. Ainda não tô acostumada com esse negócio. Gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo, o seu famoso tempo, que eu sei que você deve ter organizado é, muitos eventos para estar aqui. Então, muito obrigado por você, muito obrigado para as pessoas que estão assistindo e dedicaram a sua tarde barra noite, final de tarde ali, poderiam estar fazendo várias coisas, estão assistindo aqui. Obrigado para você que está assistindo aqui o vídeo gravado, meu pai que assiste todos os vídeos. E para quem não conhece, essa é Rebeca, consultora de financeira, e vamos comentar hoje como você faz a organização de intercâmbio do básico. Então, já começa seguindo ela no Instagram e diga aí, Rebeca, e se apresenta um pouco para o pessoal, fala de onde você é, o que, Oi. que você faz. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Rebeca, é um prazer, assim, incrível estar nessa live junto com o Felipe. Eu comecei a seguir o Felipe faz pouco tempo e, tipo, eu me identifiquei com tudo, até com as maluquices dele, porque a gente meio que se aproxima, né, do negócio, gera uma intimidade, eu acho isso muito bacana. E aí o Felipe, mesmo sem ele saber, ele me ajudou demais com as postagens que ele faz no Instagram, com os vídeos que ele coloca no YouTube. E aí já teve momentos onde eu devorei seus vídeos no YouTube, que foi assim de grande aprendizado para minha vida. E eu moro aqui em Fortaleza ainda, porque daqui a exatos 40 dias estarei morando aí, estarei sendo sua vizinha. E aí está sendo realmente um desafio muito grande para mim poder participar aqui desse universo muito louco, né, de intercâmbio, etc e tal, porque quando a gente coloca no papel, né, e começa a praticar tudo aquilo que a gente sonhava, realmente a gente vê muitas coisas acontecendo. E aí, eu já posso começar, tipo, você entrar no assunto ou não? Vai lá, Pode, vai. né? Pode, pronto. Meu sonho, há muito tempo atrás, era conhecer realmente a Europa, era poder viajar. Só que na minha cabeça era um sonho muito distante, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, assim, eu só trabalhava realmente para manter as minhas contas básicas e tudo mais, e eu eu tinha vontade, mas eu não sabia para onde é que ir. Até que um belo dia a chave virou na minha cabeça e eu queria participar, eu queria viver esse sonho, só que não era intercâmbio, era fazer um mochilão. Então eu coloquei na minha cabeça que se por acaso eu fosse viver a minha vida, eu ia fazer um mochilão pela Europa. E aí que começou o meu planejamento, porque eu fui olhando todos os países que eu queria visitar, e aí eu fiz uma planilha, porque eu sou viciada em planilha de Excel. E aí eu fiz toda uma planilha com várias abas, com o mapa da Europa, colocando os locais onde era que eu ia, 50 os países. dias, a... Não, era só 6. O dinheiro só dava para 6. Tá aí. Aí eu fiz tudo aquilo dali e determinei a data. E aí, quando eu juntei todo aquele montante de dinheirinho, eu determinei a data e quanto que eu ia colocar por mês para guardar aquele valor. E aí eu consegui, né, juntando, eu vou explicar para vocês depois, eu consegui ir juntando aquele dinheiro. E aí quando chegou o belo dia, né, tipo assim, não, agora vai, chegou o quê? A pandemia. Aí não, ninguém foi para canto nenhum. Aí eu fiquei pensando, né, aí virou outra chave. Bom, se por acaso eu quiser ir para a Europa, aí eu juntei essa ruma de dinheiro aqui para ir para a Europa e voltar para o Brasil, Lisa? Não, peraí. Tem alguma coisa errada, hein? Aí eu, não, é muito dinheiro para pouco tempo. Peraí. Aí eu comecei a reorganizar os pensamentos, né? E que tal fazer um intercâmbio? Porque na minha cabeça, intercâmbio era muito mais para coisas de adolescente ou pessoas de 20 anos e etc. E eu me achava um pouco acima da minha idade, porque não parece, mas eu tenho 31 anos. E eu fico assim, meu Deus, será que é bom fazer intercâmbio e tudo mais? E aí eu conheci o Valdez, né? E a gente começou a conversar e a gente tinha esses planos em comum de ir embora. E aí o Irlanda não era o primeiro local que a gente queria ir. A gente queria ir, por que a gente não vai para o Canadá? E aí foi nesse momento onde eu pesquisei toda a trajetória do Canadá. Eu pesquisei a língua, eu pesquisei os tipos de intercâmbio, eu pesquisei tudo, né? Foi de cabo a rabo.
E aí vi que era muito caro e muito burocrático. E aí a gente acabou mudando de ideia. Não, vamos para vamos mudar de continente. Aí a gente mudou de continente, acertou na Irlanda e na Irlanda mesmo ficou. E aí foi quando começou a gente colocar em prática, né? Tudo aquilo que a gente desejava pra Não, gente. peraí, Então, peraí. a primeiro. Ah, Quando que você ah, resolveu ir para fazer intercâmbio? Que ano foi? foi em 2020. Foi em dezembro de 2020, a gente colocou a ideia de que a gente ia fazer intercâmbio para o Canadá. Mas aí você já tinha Quando juntado foi alguma coisa? eu já tinha juntado com o meu mochilão, Entendi. entendeu? Então eu já tinha uma reservazinha. E aí, depois, quando foi em maio, a gente decidiu mudar e colocar o intercâmbio para a Irlanda pela praticidade e por ser mais barato. E aí foi quando a gente começou a colocar em prática, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns pontinhos, que eu sou uma pessoa muito organizada, aí eu tenho mania de escrever tudo e colocar tudo no papel. Uhum. E aí eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro ponto Nem é a roteiro gente ter a fiz. iniciativa. Não tem não, né? Eu sou a do roteiro. E, então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi realmente a gente ter iniciativa. Porque a gente sempre só tem uma mania de idealizar e contar as histórias de outras pessoas, né? Ah, fulano de tal foi, meu amigo tá lá, minha não sei quem tá lá. E aí eu não queria mais contar a história das outras pessoas. Eu queria contar a minha história, né? Eu queria ser aquela pessoa, tipo assim, olha, eu fui, eu consegui e tudo mais. Então, eu queria ter a iniciativa de poder estar lá naquele lugar e fazer tudo por mim, entendeu? A tia que Então, mora na eu Europa. coloco. Como A é? tia que mora na É, Europa. a tia que mora na Europa. Eu tenho um monte de amigo que tem uma tia que mora na Europa. Aí agora eu quero ser a tia que eu quero ser a tia que mora na Europa. Pois é. Eu já falei para os meus sobrinhos, né, que eles vão ter uma tia rica. Me aguardem. E aí eu coloquei tudo no Google. Nessa parte de colocar tudo no Google, eu coloquei intercâmbio. Eu coloquei só assim, joguei intercâmbio. E fui vendo todas as notícias do que tinha lá no Google falando de intercâmbio, tanto com os positivos quanto os negativos. Mas eu mirava só nos positivos, porque eu não gosto muito de negatividade aqui perto de mim, não. É. E aí, além de jogar no Google, eu também colocava tudo no YouTube. Viagens, aí eu colocava todas as pessoas que contavam, né? As partes boas, as partes ruins, o dia a dia, os valores, o tipo de emprego, tudo, toda a trajetória. E eu fui escolhendo qual era o melhor país que se identificava comigo, porque não adiantava, por exemplo, eu não tenho um pingo de vontade, mas é um pingo de vontade mesmo de conhecer Malta. Então não faz sentido querer um negócio que é dessa, mas não quero, eu quero ir para outro canto, entendeu? Então eu queria conhecer outras culturas. Então eu fui olhando todos os tipos de vídeo no YouTube e eu fui me identificando com alguns, né? Acabamos de perder os E aí eu seguidores de pesquisei. Malta aí, viu? Obrigado. Ah, desculpa, gente. Mas, mas, mas sou eu, quem sabe, um dia, né? E aí, depois disso daí, eu fui identificando quais eram os países que combinavam comigo. E aí eu vi que a Irlanda, ela sempre foi meu top 1 desde quando eu era adolescente, que eu queria colocar os pezinhos lá. E aí, depois disso daí, eu fui analisar os meus motivos, que já é o passo 2, né? E aí eu fiz um exercício. Eu quero fazer um intercâmbio por quê? Porque antigamente eu queria fazer um mochilão. E o meu mochilão era porque eu queria me aventurar e dar uma de doida na Europa por alguns dias. Uhum. Mas dessa vez eu queria fazer um intercâmbio por qual motivo? Seria para estudar inglês, seria para estudar e trabalhar, seria para conhecer cultura, seria porque eu tenho uma facilidade de viajar pela Europa e facilitaria o meu mochilão. No meu caso, o meu motivo foi viajar. Eu queria unir o útil ao agradável, né? Eu não queria voltar aqui para o Brasil lisa. E então eu uni aqui as duas coisas. E aí, depois disso, eu comecei a fazer o bendito planejamento financeiro. Uhum. Quando De eu novo. comecei a planejar de novo, refazer, porque o meu mochilão, ele era bem, tipo, econômico, sabe? Era aquele mochilão que eu ia fazer de dormir no trem para acordar no outro país, para economizar a estadia em hotel ou em hostel. Uhum. Então, seria bem hardcore. Então, como eles já tinham um valor estipulado, né? Então eu tinha que dobrar esse valor para fazer o intercâmbio.
E aí, como foi que eu comecei a fazer isso daí? Eu fui pesquisando o tipos de intercâmbio que existia. E aí eu descobri que tinha inúmeros, né, possibilidades de você fazer intercâmbio, porque eu só conhecia o trabalho e estudo, que é o que eu vou. Mas eu vi o au pair, vi que é um que é para a faculdade, são para as pessoas que já têm o inglês mais avançado, que é para estudar, MBA. Então, identifique qual é o tipo de intercâmbio que é de acordo com o seu perfil. E aí, depois disso, quando você identifica qual é o tipo de intercâmbio de acordo com o seu perfil, você sabe o motivo de você estar indo para o intercâmbio, fica mais fácil de começar a visualizar e colocar as coisas em prática. E aí, depois disso, quando a gente descobre os tipos de intercâmbio, a gente descobre também qual deles combina com o meu bolso. Então, eu combinei o intercâmbio, que era para estudar inglês e trabalhar, porque eu queria duas coisas. Eu queria euro também, né? Eu não quero só gastar o rico dinheirinho que eu estava juntando aqui, eu trabalhando em real para pagar em euro. Então, eu queria juntar as duas coisas, unir o útil ao agradável. E na época o Então, euro eu estava caro, comecei né? a Tu é louco, meu amigo, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que é isso? Depois eu te conto aqui a parte da renda extra, que É, foi o sacrifício aqui, foi o último degrau, foi a renda extra. uma coisa de cada E vez. aí depois disso, aí depois disso, né, a gente descobre os valores do intercâmbio, vê o motivo, vê aquele que cabe no meu bolso, eu vou para os benditos valores, né? O valor da escola, que eu fui pesquisar, o valor do euro, o passaporte eu já tinha tirado, já tinha um tempo. Depois eu fui colocar assim, só uma pesquisa rápida, né, sobre passagem, mas eu não comprei passagem de início, obviamente, eu comprei passagem só no ano passado mesmo, porque eu já tinha a data para ir. Uhum. As documentações que eu precisava, então tinha documentações que a escola não exigia, mas como eu quero ser aquela pessoa que tem uma linha fora da curva, né? Que chama, eu quero ser esse tipo de pessoa, eu quero ser uma linha fora da curva. Eu não quero chegar lá, eu sei que a gente passa muito perrengue, eu sei que é muito difícil, mas por que não eu não tentar algo a mais? Né? Eu não tentar algo numa área de finanças, por exemplo. Eu quero pelo menos ter o privilégio de tentar, de chegar no local e fazer um pouco diferente. Entendeu? Você Não, tá não vindo desmerecendo as por outras pessoas agência ou por escola? por agência. Beleza. Mas, ó, a Sem agência. marketing, sem marketing. Não tô Não, ganhando nada eu com ia isso. dar um marketing. Não é questão, é porque, tipo assim, eu fui pela agência porque eu não tinha conhecimento, entendeu? Depois que eu fechei com a agência e comecei a pagar, foi que aí que eu vi que eu tava fazendo tudo só, entendeu? A agência só foi o intermediário, porque o restante das coisas eu fiz sozinha, sabe? Mas Então, às vezes eu nem, costumo falar pro pessoal às vezes assim, não quando compensa. você é muito novo, quando você não tem conhecimento, vale a pena você ver uma agência ou ver um Uhum, consultor, porque você não sabe de nada, você não pesquisou nada. A partir do momento em isso. que você vai desenvolvendo, vai criando conhecimento, aí você fala, ah, não, eu poderia ter feito sozinho. Mas se você não tivesse a ajuda antes, provavelmente você ia demorar muito Uhum. mais tempo para chegar no nível que você está hoje, né? Isso, exatamente. A agência ela foi muito importante para ela me esclarecer, entendeu? Você vai para a escola tal, a gente faz a sua matrícula nessa escola, o valor é esse. E aí foi bom também porque eu pude parcelar aquele valor. Uhum. Então aí eu não foi aquele negócio de dar o dinheirão assim, pay bufo, né? Eu fui pagando aos poucos e tudo dentro de acordo com o meu planejamento. Então foi muito bom. Mas as outras coisas de pesquisa, de ir atrás de documentação, de pesquisar todas as outras coisas que eram necessárias, foi eu mesma, eu e eu, entendeu? Então, tipo Eu assim, e eu Deus. passei o pé, eu e Deus. Porque a agência mesmo, ela só foi esse intermediário de matricular a gente na escola e acabou, meu Maria José. Então foi só isso mesmo que a agência fez. Mas foi bom. E agradeço também só pelo fato de ter me colocado lá dentro, porque se fosse eu ainda tivesse que ir procurar a escola, verificar os valores, pesquisar a escola, etc e tal, eu ainda ia me ferrar um pouquinho, entendeu? Ia ser mais Uhum. trabalho. Quando ela me deu já a agência, eu disse assim, eu só quero a escola mais barata. Não quero nem saber. Porque para mim o inglês eu aprendo no dia a dia. Então eles me colocaram assim na. Eu vou falar não também. Não vou falar qual a escola também, É, não. sem Eu marketing. colocaram lá que tinha lá, sem marketing. Me colocaram na que tinha lá, não tô nem aí, o importante é passar e eu quero falar o inglês, entendeu? Essa é a verdade. Outro ponto E aí positivo que depois. eu acho de agência
escola, enfim, grupos. Ó, o Carlinho tá doido mandando mensagem pra você. Aí, ó, beijo, Carlinho. É, ele é meu amigo, ele é radialista aqui, famosíssimo de Fortaleza, meu filho. Interessante. Ô, Carlinho, queremos conteúdo com a Rebeca aí no Radialista, a despedida. Ele é gente boa. Eu cheguei até esqueci o que eu tava falando aqui. Sim, o ponto positivo de você fechar com alguma agência, alguma escola assim, que normalmente eles colocam você num grupo. Quando você entra nesse grupo, você faz amizade com todo mundo. Então, Só se for na sua agência, que na minha não fizeram isso não, viu? a agência não precisa forçar muito. É só ela me colocar no grupo que eu que faço a mágica. Não, pois eu tive, foi outro ponto, né, que é importante. Entre em todos os grupos que você tiver, porque a galera ajuda pra caramba os brasileiros que estão com dúvida. Então, assim, se você olhar meu WhatsApp, eu não converso mais com ninguém aqui do Brasil, é só a galera de fora, todos os grupos, assim, super movimentados e a galera se ajuda pra caramba. Então, é muito importante também a gente manter esse network, essa amizade assim, com o pessoal. Muito maravilhoso mesmo. E tem Então, grupo, tipo viu? assim, Tem grupo, viu? tem grupo. Pra tudo que você possa imaginar tem grupo, né? E aí, ó, vamos lá. Quando a Ó, o gente tá Danilo mandou fazendo toda essa mensagem, eu movimentação. cheguei Ó, atrasado. Relaxa, bebê, que vai ficar salvo. Depois você assiste lá, salvo. Beleza? perfeito, vai ficar salvo esse talk show aqui. Vai. E aí, o que que acontece? Quando a gente faz toda essa somatória, né, descobre todos os nossos motivos para a gente poder ir, a gente vai pesquisando qual é o melhor. Se é agência, se é pesquisar por conta própria, se é fazer tudo só e etc e tal. Tem os seus pontos positivos nas duas coisas e tem os pontos negativos nessas duas coisas também. E aí, o que foi que eu fiz? Eu escolhi a agência, né? E aí decidi colocar a mão na massa. Quando eu tinha decidido realizar o meu mochilão, eu fiz da mesma forma, 2 vezes. Eu pesquisei todos os valores, coloquei tudo, e o valor naquela época era 20 mil reais. Então, eu comecei a juntar os meus 20 mil reais. Eu determinei a data que eu ia, o mês, né, e o ano que eu ia, e dividi o valor total pelo número de meses. Então, eu tinha que juntar em torno de, acho que era 800 reais, 900 reais por mês. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tinha minhas contas, né, as contas de casa, dividia os valores das contas de casa, vi qual eram os valores que eu tinha que cortar, que não faziam mais sentido para mim, porque o meu objetivo era muito maior do que fazer viagens aqui no Brasil. Não, peraí. Então, eu só fiz uma. Vou falar Ah, igual, vou falar igual o Thiago Nigro. Bota um contexto ah, nesse conteúdo aí. Você falou que tinha que juntar 800 reais por mês, certo? Mas você morava com quem? é. Você morava como? Você fazia Morava, o quê? morava eu, minha mãe, Hum, morava eu, minha mãe e meu irmão hum. aqui em casa. E aí, as minhas despesas eram divididas somente entre eu e o meu irmão. Ah, Eram tudo dividido, certo? E aí, eu era supervisora de vendas, então eu ganhava comissão. Além do meu salário, eu tinha uma comissão por venda. Então, se eu tinha uma ânsia de vender, a ânsia aumentou, né? Então, assim, eu dava o gás naquelas vendas. E aí foi quando começou a minha ideia de fazer renda extra. A minha primeira renda extra, né, que agora é o meu trabalho mesmo, que é de consultora financeira, foi naquela época. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, eu dava consultoria financeira quando eu chegava em casa, uhum. e aí tirava uns 40 minutos para poder estudar também, porque eu sou a viciada nos estudos, então eu dividia isso. Todo o valor de renda extra que entrava de consultoria, eu já guardava no meu cofrinho, entendeu? Que Uhum. era na minha conta. Então, eu tinha 2 contas. Eu tinha as minhas contas que eu recebia o meu salário mesmo, mas como eu não gosto de misturar, eu deixava o valor do intercâmbio em uma conta separada, que era renda fixa, para render algum valorzinho lá, Uhum. entendeu? Então, eu comecei a mexer nisso daí. E aí, quando eu ganhava mais, eu investia. Então, eu comecei a investir em bolsa, em cripto, eu fazia todos esses investimentos. Uhum. E aí, chegou um tempo onde eu tive que retirar tudo, porque senão eu estava me arriscando demais. Então, eu tirei todos os valores que estavam lá de investimento e deixei tudo na renda fixa, porque senão eu ia acabar me ferrando, entendeu? Então, assim, eu Melhor deixei coisa tudo que você lá, fez. porque era mais não, bota isso aqui, porque esse aqui é mais seguro, então não vai dar certo, e aí bota lá.
E Deixa aí o povo eu do fiquei grupo do nesse WhatsApp negócio. chorando lá sozinho. Né, não, deixa eu lá. E aí eu, né, nas minhas contas domésticas, retirei tudo aquilo que não estava fazendo mais sentido para mim. E aí eu tinha uma mania de sempre colocar, pagar as minhas contas, né, de lazer no débito. Então eu não tinha tanto controle assim. Aí o que foi que eu fiz? Eu delimitei um teto de gastos. Eu só podia gastar R$ 400 ou menos por mês. Aí eu ficava com medo, não, se eu passar no débito é capaz de eu me perder nesse valor. Então eu sacava todo o dinheiro e só pagava Hum, o dinheiro em espécie, entendeu? Porque senão eu tipo, tudo aquilo que eu tinha o costume de fazer, eu tive que mudar. Então, pra mim era difícil demais ficar pagando em dinheiro. Então, todo mundo passa no débito, deu, eita, esse aqui deu tanto, eu quero troco. Deu troco. troco de quê? Então, não, o pessoal começava a rir. Aí eu, quando eu tirava as moedas, não, é sério, eu tenho um vídeo gravado, eu tirando as moedinhas assim, ah, meu, Rebeca, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu, mulher, se eu não fizer isso aqui, eu não vou viajar. Então, Gostei. Manda esse e vídeo aí aí. eu fazia isso, entendeu? Até que ficou normal. Então, assim, para os meus amigos começarem a entender essa nova versão de Rebeca que está querendo um objetivo, foi bem duro, entendeu? Essa partezinha deles poderem aceitar. Parece. E aí, aí eu voltando, né? Eu tinha essas duas contas separadas, todo o dinheiro de renda extra que entrava eu colocava lá. O dinheiro que eu já tinha investia, né, anteriormente, eu tirei tudo, coloquei tudo lá. E aí comecei a me organizar financeiramente dentro da minha casa para poder ir fazendo essa viagem. Quando a gente decidiu Isso tudo em que a gente 2020. iria. Não, a gente decidiu, isso aqui era na época do mochilão ainda, entendeu? Ah, Na época do mochilão, eu ainda estava com esse negócio aí, certo? ah, Então, quando eu consegui atingir os R$ 20.000, que já estava tudo ok, veio a pandemia, ninguém viajou mais para canto nenhum. Então, eu não tinha pago nada ainda, eu só tinha determinado que eu iria naquela data. Então, hum. não tinha mais o que fazer. Eu guardei o dinheiro lá e ele não foi mexido de jeito nenhum. E aí foi na época que a gente começou a conversar, eu e o Valdez, sobre a gente realizar um intercâmbio. Quando a gente chegou, que o intercâmbio seria no Canadá, eu peguei e comecei a mudar a minha ideia, e aí eu fiz uma planilha gigante sobre a minha ida ao Canadá. Fiz tudo, a cotação do dólar canadense, tudo bem bonitinho, a escola que eu ia, a forma que eu ia, o que eu iria gastar naquele primeiro mês, quanto é que valia aquele dólar para cá, e eu fiz toda essa transição. Exame Depois que médico. eu vi que era cara exame médico, o teste do inglês. Eu disse assim, meu filho, para eu passar nesse teste do inglês aqui com o meu inglês que eu tô aqui, vai demorar pra caramba, Depois do table. né? Não, eu vou ficar só com o meu raio aqui mesmo nesse Brasil. Mas... Aí a gente mudou, né? Vamos para um negócio que é melhor. Aí a gente foi para Irlanda. Quando a gente foi, a gente viu qual era o valor da escola. E aí eu tentei negociar por todas as formas bonitas e lindas para ele baixar o valor de todas as parcelas que tinha, né? Uhum. Foi a escola, se eu não me engano, ela foi 17 mil. E aí eu disse assim, então divide esse valor de 17 mil para novembro, a gente iria viajar em novembro desse ano, certo? A gente pagou a primeira parcela em maio do ano passado, e em novembro desse ano a gente iria viajar. Aí o que aconteceu? Eu tinha esse valor de R$ 20.000, ele era exclusivo para eu pagar a agência, entendeu? Então eu não mexia nele. E aí continuei fazendo a mesma coisa, né? Você usou os 20 mil para Não ir pagando parcelado? tá pegando Uhum. parcelado. Porque para mim era melhor eu ter ainda uma reservazinha, porque eu tinha não foi 17, eu tinha 20, eu tinha 3 mil de reserva. Não era tanta coisa, mas para mim era muito. Uhum. E aí eu comecei a me reorganizar financeiramente também e fazendo a mesma coisa. Tirei e conversei com meu irmão, né? Eu disse, olha, eu tô indo para Dublin, então as contas estão assim exorbitantes, o euro está muito alto, eu estou um pouco desesperada. E aí ele, não se preocupe, não se preocupe, a gente vai fazendo aqui as coisas acontecerem. Aí ele tirou Trabalha algumas mais. coisas minhas e, né? Tipo isso, trabalha mais. Trabalha mais. Aí a gente começou aí, tipo assim, como era que eu fazia essa distribuição de valores? O dinheiro da minha conta reserva de R$ 20.000 era todo para o intercâmbio. Uhum. E o meu dinheiro que ficava dentro da Nubank
ele era separado. Eu tinha que juntar um dinheiro, uma quantia específica, para ir comprando euro. Então, o que eu fiz? Quando o euro baixava, eu comprava de pouquinho em pouquinho. Não, a gente não comprava assim, tipo, de muito. A gente veio comprar de muito agora. Na última, porque a gente quis levar um valor a mais. Porque os 3.000 euros a gente foi pesquisar e viu que realmente a gente ia passar fome. Então, não, vamos lá, vamos reformular aqui, que a gente vai ter que fazer, etc e tal. E aí eu dividi, né, e colocava um dinheiro para o dinheiro da minha conta do euro em outra conta, que era a conta da Nubank. E aí juntava, comprava um pouquinho quando baixava. E a gente fazia esse day trade do euro também. Uhum. E aí, depois disso, eu fiquei sabendo da notícia que eu iria ser demitida do meu antigo trabalho. Foi uma alegria na minha vida, porque eu ia pegar o dinheiro todo e ia colocar todinho no intercâmbio. Então, quando eu descobri que a gente foi demitido e tudo mais, eu peguei o valor que estava lá e já guardei para o meu intercâmbio. Então, eu fui fazendo outras coisas, né? Fui pegando o documento, fui pagando a documentação, fui comprando euro, a gente conseguiu comprar o valor da passagem aérea. E aí, essa organização foi toda aos poucos, entende? Então, assim, o que a gente colocava? Coloca uma meta. A gente fez em maio do ano passado, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente tinha que fazer 3 coisas. Então, era verificar a documentação, verificar se precisa levar algum documento traduzido, juramentado, o que a gente conseguir traduzir, a gente traduz, e aí a gente já vai guardando alguns documentos que são necessários. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu recebi as minhas contas, eu fiz todo um cálculo, tá até no meu caderno, mas está lá no meu quarto, no caderno. Eu fiz todo um cálculo de novo e verifiquei aquilo que dava para reduzir mais ainda. Eu fui reduzindo todos os gastos que eu tinha. Até de Spotify, que eu tinha assinatura do Spotify, eu tirei a assinatura do Spotify, porque para mim qualquer 20 reais era lucro. Então eu tirei tudo. Escuto uma música propaganda, aí eu diminuo o som. Aí vai dar certo. E aí a gente conseguiu, né, diminuir mais ainda todos os gastos. E aí eu liguei para a agência de novo, eu disse, olha, isso aqui a gente fez os gastos, eu consigo adiantar tantas parcelas. Aí ele disse assim, olha, então se você conseguir adiantar, tem mais uma taxa que você paga, que é a taxa do adiantamento. Eu, que maravilha, me diga. Me diga só quanto que é essa taxa. Aí paguei a taxa, né? Então, assim, foi tudo bem organizado. E aí eu tive que reformular todo o meu parcelamento dentro dos meus meses, para que aquilo não afetasse na minha organização dentro de casa e nem da minha vida pessoal, porque eu, às vezes, gosto de sair. Então, assim, teve períodos da minha vida que a gente teve que se privar de sair todo final de semana. Então, bora comer sanduíche aqui em casa mesmo. A gente faz um sanduíche, faz uma pizza, inventa alguma coisa e bota uma vela daquelas que a gente usa para faltar energia e finge que tá tudo bem, entendeu? Porque o objetivo da gente era muito maior. Então, organiza tudo, determina uma data e coloca tudo se encaixando dentro daquele mês. E o principal tenha 2 contas para você não ficar doido e se misturar. Uma conta é exclusiva para o seu intercâmbio, uma conta é exclusiva para você guardar os seus euros e ir mudando de pouquinho em pouquinho. Quando eu fui fazer a compra, né, de todos os euros, e eu fui dividir o valor, a gente comprou o euro em média de 6,30. Saiu a 6,30. Não saiu tão alto, né, como a gente esperava. A gente esperava que a cotação fosse 6,70. A gente sempre estava colocando valores a mais, entendeu? E aí, a gente vai agora em março, né? Dia 25 de março a gente está saindo daquilo. Graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quando eu comecei a fazer essa organização, eu usava uma ferramenta chamada Trello. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar? Uhum. A galera aqui já ouviu falar? Não sei também. Quando eu comecei a utilizar, eu colocava o que fala, as pendências, o que eu estou fazendo que está em andamento e o que ainda falta ser feito. O que é feito, o que eu já fiz, né? Uhum. Então eu fazia tudo isso no Trello e ficava acompanhando todas as movimentações. E hoje tá tudo verdinho. Eu consegui fazer tudo e só tô esperando a data. Uhum. E aí, a dica que eu dou pra galera tenha renda extra. Porque
vai ter horas que os imprevistos vão ser totalmente previsíveis e você precisa de uma segunda fonte de renda, porque senão o bicho vai pegar. Quando eu fui demitida, eu continuei trabalhando. Então, eu não queria mexer no meu seguro-desemprego e também não queria ser contratada em outra empresa para ganhar menos do que o meu seguro-desemprego estava pagando. Então, eu comecei a fazer renda extra em tudo aquilo que me colocavam. Então, eu comecei a trabalhar em pet shop, e limpei cachorro, e ajudava ali na limpeza do pet shop, e aí, o meu último, fiquei 2 meses no pet Experiência shop, em saí do cleaner. pet shop, Check. check! Eu fui agora, trabalhei no depósito de construção, o meu último agora. E aí eu fiquei. E aí, esse meu último agora foi o mais engraçado, porque eu trabalhava o dia todo, trabalhava 12 horas, e a minha diária lá era R$ 70. Aí eu ficava, gente, eu tô trabalhando o dia todo para ganhar 10 euros. Então eu ficava com isso na cabeça, né? Mas vai dar certo, Deus vai recompensar. E aí, todas as experiências que eu passei depois de ser. Não vai, não, né? Tu tá rindo, tá negando com a cabeça. Não, eu ficava E pensando aí, nisso antes também. aí era, ô, droga. Deixa eu ir iludida, por favor. E aí, quando eu terminei, né, eu fui fazendo a. Porque eu não tinha experiência de cleaner, eu não tinha experiência de nada, então eu queria pelo menos sofrer aqui para sentir como é que era o sofrimento lá. Então, foi válido para mim passar por essas 2 experiências de renda extra para conseguir entender como é que era um trabalho mais de baixo, já que eu nunca tinha tido essa experiência. Uhum. Continuei fazendo as consultorias, continuei trabalhando fora, continuei tendo a minha vida normal, entre aspas, porque e eu não tenho vergonha assim de falar que eu me afastei de alguns amigos que não estavam entendendo o meu processo, entendeu? Então, assim, você via uma menina que gostava de sair todo final de semana e viajava e etc e tal, e agora ela mudou totalmente e se recusava a sair para qualquer encontro com amigos por causa de um objetivo, não tá entendendo? Beijos, adeus, um dia você consegue entender, né? Um dia vai. E aí as dicas que eu dou tenha renda extra, organize as contas domésticas da sua casinha, corte os gastos que são desnecessários para você, separe o seu dinheiro do lazer em espécie. Se você era como eu, que passava tudo no débito, comece a colocar o dinheirinho em espécie para você se controlar mais. E entre nos grupos de WhatsApp do Instagram, veja os vídeos do Felipe, veja o meu Instagram também, que eu dou dicas de organização financeira. Então, foi basicamente isso. Agora é a tua vez, que eu falei demais. Não, eu anotei algumas coisas que você falou aqui para comentar. Como você estava falando rápido, eu deixei você falar. Ah, desculpa aí. Não tem problema não. Eu até gosto, eu fico só olhando. Você falou um negócio interessante, que é se organizar, né? Quando você se organiza, tem um aplicativo daqui do N26, por exemplo, que você consegue fazer tudo dentro dele. Tem um recurso dentro do N26, quem não usa o N26 ainda pode me mandar mensagem, eu vou mandar o link aqui, porque quando você entra pelo link, você pula a fila, digamos assim, pula a fila. E tem um recurso dentro dele que se chama espaços. Esse espaços, ele esconde o dinheiro de você. É a melhor coisa do mundo, porque se você quiser, se eu tô com o cartão do N26 aqui, se eu quiser ir no Tesco e comprar pão, e não tiver dinheiro no espaço principal, eu não compro pão. Eu não compro pão. Então, às vezes eu saía, eu botava 20 euros no espaço principal e ia para Dices. Aí eu tava passando o cartão na Dices, tinha hora que não passava mais. E aí? Acabou o dinheiro do principal. E eu deixava o celular em casa. Eu tenho 2 celulares. Esse e esse aí que tá gravando. Esse que tá gravando, ele não Uhum. tem aplicativo de banco. É esse aqui que tem. Aí o que eu fazia? Eu nem levava esse. Tem uns 20 euros pra gastar. Acabou, acabou. Oh, acabou. Não vou poder beber mais. Olha que pena. Então, tem esse recurso do espaço, porque você falou para ter 2 contas, né? Aqui você não precisa Uhum. necessariamente ter as 2 contas. Você pode usar esse espaço que você esconde o dinheiro de você mesmo. Às vezes eu esqueço do outro espaço. Eu falo assim, ué, e agora eu vou ter que transferir do Revolut para o N26. Ah, não, tem um espaço aqui, peraí. Então, tem esse negócio que é muito útil de verdade. Dá para você tem 3 espaços de graça. O espaço inicial, o principal, né, que é o espaço que você pode gastar, e os outros 2, você pode colocar a meta,
Você pode colocar, sei lá, vou separar um dinheiro para a cidadania, exemplo. Aí você coloca lá, 50 mil. A cidadania é cara, 50 mil. Aí você vai para 50 mil para eu bater em 2023. Aí ele fala, você tem que guardar tanto por mês. Aí você vai botando. Ele vai colocando a porcentagem. Uhum. É ótimo. Você falou um negócio, outro negócio interessante. De negociar. Como você tava com dinheiro na mão, você estava em posição de negociar, né? Muita gente não fica em posição de negociar. Porque às vezes vai fazer um orçamento. Ah, não, eu quero fazer. Eu tô vendo o Felipe lá na Europa, eu quero ir também. Mas não tem R$ 1 no bolso. Aí vai fazer vai fazer negociação de quê com a Uhum. assessoria? Ah, você quer pagar como? Minha filha, eu quero pagar, não sei. Divide no máximo aí, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Então, para você foi até mais fácil, porque você já tinha o dinheiro, né? Já tinha. Sim. E outra coisa também que o pessoal acha que não é, por exemplo, pô, vou viajar, vou viajar. Muita gente não tem dinheiro para viajar hoje. Se você for viajar hoje, por exemplo, você vai precisar juntar, sei lá, uns 40 mil. Eu costumo falar, né? Uns 40 mil. É o dinheiro que você. Não é só o dinheiro que você vai gastar. Você tem o dinheiro para você comprovar. Só o dinheiro que você vai comprovar já é metade desse dinheiro. Não é o dinheiro que você gasta, Uhum. mas é um dinheiro que você precisa ter. Beleza que você pode usar essa conta de outra pessoa, mas aí já é de cada um, né? Eu prefiro falar para a pessoa ter o próprio dinheiro. É muito arriscado, Sim, já verdade. vi gente tendo problema por causa disso. Mas enfim, Teve, na época, eu queria já. Eu tive esse negócio de negociar porque eu acreditava que se eu negociando, eu iria mais rápido para cá. Então, eu coloquei logo o dinheiro e disse: olha, eu quero ir logo. Ele, mas não é assim que funciona, não. Aí eu, e como é? tem vaga? Porque eu sou muito imediata. Sim, e aí, como é que eu vou? Quando é que eu vou? Eu quero ir tal dia eu vou ser demitida, no próximo mês eu quero estar lá. Ele, mas não é assim que vai ser, não. Aí, tipo assim, e aí eu fui testando a minha paciência. Eu sou uma pessoa, como você viu, eu falo muito rápido. Eu sou uma pessoa totalmente imediatista. Então, se era para estar indo em novembro desse ano, eu não aguentei, né? Consegui adiantar tudo aquilo que eu tinha de adiantar para ir logo o mais rápido que possível. E era março. E eu ainda quis adiantar de novo para ir em janeiro. Só para você entender aqui a Uhum. situação da pessoa que é imediatista. Esse negócio de esperar não é comigo. E trabalhar essa parte de ter paciência foi uma coisa absurda na minha vida. Então, assim, hoje eu tô ainda a 40 dias de chegar, e aí eu fico toda hora, né? Contando. Eu pego o calendário e fico 7, 7, são 14, contando, Regressiva. contando as semanas. Contando as semanas para poder chegar logo o dia. Eu já contei em dias úteis, né? Eu anoto Nossa tantos dias senhora. úteis para ver se passa mais rápido. Então, assim, viver os processos é muito importante, sabe? Do que a gente já tá lá na frente. Então, eu tive que começar a viver os processos e comemorar esses processos como é que eu posso dizer? Para poder vivenciar as minhas pequenas conquistas a partir de agora, entendeu? Então, assim, eu fico olhando para mim, naquela época do mochilão, eu só queria fazer um mochilão e hoje eu estou indo para passar um período máximo para estudar e trabalhar. Então, assim, não sei se hoje a sua cabeça já mudou, porque você já está há um tempo aí, mas para a gente que está indo agora de primeira vez, é totalmente novo, é um universo novo, a gente fica com frio na barriga. Quando eu vejo os stories da galera, né, que está indo pela primeira vez hoje, foi um colega nosso pela primeira vez, eu fiquei com frio na barriga, meu Deus do céu, será que tá tudo certo? Será que tá tudo bem? Aí, e aí eu fico olhando de novo quais as documentações que faltam, se eu não estou esquecendo nada, e fico revisando todos os processos. Então, assim, a parte de ter paciência e viver o processo é muito importante também. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Interrompendo a minha programação aqui. Você falou que conseguiu adiantar a sua programação de novembro para agora, certo? Uhum. Conta pro pessoal aí como que você fez isso, porque eu tô vendo mais o pessoal adiar do que adiantar, por conta de passagem aérea, por conta de vaga de acomodação, por conta de vaga de escola, vaga de sala de aula, tá todo Uhum. mundo chegando de uma vez, então o povo tá conseguindo vaga de nada. Como é que você conseguiu adiantar? Foi o seguinte. Ah, Foi assim, como a gente já tinha o dinheiro do euro, né? Que quando eu separava, eu tirei o dinheiro dos meus investimentos e coloquei exclusivamente para o euro, eu tenho
Eu não sei se você é assim, mas eu tenho várias continhas, entendeu? Eu nunca deixo meu dinheiro num canto só. Então, quando o dinheiro do investimento eu tirei e coloquei na minha conta chamada Euro. Então, eu coloquei todo para lá. Quando eu recebi o dinheiro, que era o dinheiro das minhas contas, da minha demissão, eu falei, e é porque eu tinha o caderno tá lá no outro quarto. Mas eu coloquei, refiz tudo. Olha, isso aqui a gente consegue adiantar já tudo isso daqui, a gente já consegue adiantar o euro e a gente já consegue pagar a passagem com o valor da minha rescisão. E aí eu consigo ainda trabalhar. Eu não sabia do que eu ia trabalhar, mas eu estava botando na minha cabeça que eu ainda ia continuar trabalhando, porque eu fiz os cálculos do valor também do meu seguro-desemprego. Estava tudo embutido. Então, eu fiz os cálculos. Olha, eu vou receber o seguro-desemprego até esse mês. Então, esse mês aqui eu ainda tenho esse gasto, esse gasto, esse gasto, tudo bem bonitinho. E aí eu liguei para a escola. E olha, a escola para a agência. Olha, eu consigo adiantar as parcelas até março. Você consegue fazer para mim esse adiantamento? Olha, consigo, mas você tem que pagar uma taxa de R$ 500 para fazer esse adiantamento. E aí pronto. E aí quando a gente fez, né, reformulou, eles reformularam um boleto para mim, continuou sendo parcelado, só que as parcelas eram maiores. E aí fiz todos os cálculos e aí fui pagando as parcelas de novo. Eu acho que não, foi a mesma coisa. Eu não prestei atenção dos juros, mas eu acho que não mudou nada. Eles só ajustaram o valor do boleto mesmo. Tá, entendi. Beleza. Ó, outra coisa que você falou interessante, que eu costumo falar direto também. O pessoal ter objetivos, ter metas. Quando você tem um objetivo, parece tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Parece que tudo conspira para ficar mais fácil, né? Porque a sua cabeça tá na coisa, às vezes a cabeça das pessoas que moram com você também. Então, sua mãe podia te ajudar, seu irmão podia te ajudar. Então, se você não falasse pro seu irmão, por exemplo, que você ia fazer intercâmbio, como é que ele ia ter a possibilidade de te ajudar? Ele não ia saber. Se você não falou, entendeu? Como é que ele ia adivinhar? Exatamente. Então, Eu acho que a gente até estava conversando ontem, né? Eu e você. Fala para as pessoas certas, né? A gente tem uma mania de idealizar nossos sonhos e sair assim, escancarando, assim. Eu não fiz isso. Eu contei primeiro para minha supervisora maior, lá na época, porque foi ela que me deu a ideia de fazer intercâmbio. Então, quando eu coloquei no papel e contei para ela, olha, você vai fazer tal coisa, e aí ela começou a me ajudar também da forma dela, entendeu? De me motivar para poder ir. E aí, quando eu contei para minha família, eles me ajudaram também em formas domésticas. O meu irmão, principalmente, ele me ajudou aqui em casa, né? Então, assim, se naquele mês estava um pouquinho apertado, acontecia algum imprevisto, então se ele podia dar um valor a mais, ele dava um valor a mais para ajudar nas despesas de casa e me poupava de outras formas. Então, e para os seus amigos, conte para as pessoas certas, né? Porque vai ter muita gente que é amigo de farra. Então, assim, você vai ver que amigos de farra vão acabar se afastando de você e é totalmente natural isso daí também. Então, não tenha medo de se afastar de certas pessoas, né? Não porque você é ruim, não porque você vai ficar se sentindo culpado, mas é porque o seu objetivo ele é muito maior do que um final de semana. Porque se você pensar bem, a nossa realidade no Brasil é que a gente ganha pouco e gasta muito, certo? Se você quer fazer intercâmbio, exato. você precisa de dinheiro, certo? Você precisa de dinheiro e de tempo. Uhum. Se você vai fazer intercâmbio, você não vai estar no Brasil. Então você precisa esquecer mais ou menos, você vai ter que se desligar um pouco do Brasil, certo? E para você fazer dinheiro, o que você precisa fazer? De duas coisas. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Ou os dois. Então, como é que você vai ter... Ah, não, eu costumo dizer, a pessoa que ganha R$ 10.000 e não guarda nada, e a pessoa que ganha R$ 1.000, se ela guardar metade do salário, quem que vai conseguir fazer o intercâmbio? A pessoa que ganha R$ 1.000. Então, não é o quanto você ganha que é o importante, entendeu? É quanto você consegue ser eficiente em guardar. Então, isso é muito importante, porque as pessoas não entendem. Elas simplesmente não entendem, porque não é o objetivo delas, é o objetivo seu. Então, sim, exatamente. Quando eu fui demitida, né, que eu tinha o meu seguro-desemprego, eu não tenho vergonha de falar aqui quanto era não, mas era R$ 1.900 do seguro-desemprego. Ele ficou na categoria mais alta quando a galera é desempregada. E eu fiquei, meu Deus, só R$ 1.900 não vai dar. E aí foi na hora que eu recalculei todos os meus valores. Eu disse assim, olha, eu tenho que aumentar o número de consultorias,
e eu tenho que começar a trabalhar em algum outro local, seja lá do que for, porque senão eu não vou conseguir. Então eu aumentei, né? O mais difícil era aumentar realmente o número de consultorias, porque é uma dedicação muito grande que você precisa ter. Então teve meses que foram duas, foram três, foram quatro, e aí eu agarrava todas as consultorias e encaixava no horário que dava para poder encaixar. E durante o dia eu trabalhava ou no pet shop, né, que foram os primeiros 2 meses, quando eu fiquei desempregada, ou no depósito, que foi os últimos 2 meses agora finais. Então, quando eu fazia esse cálculo, esse meu orçamento, eu acompanhava semanalmente como era que estava, porque como os valores eu não recebia mais aquela na data X, os valores eram bem quebrados, eu tinha que acompanhar semanalmente o valor Uhum. dos meus gastos semanais e dos meus gastos mensais, para saber se eu não estava ultrapassando nenhum limite. É, você já Então, está essa parte de adaptada. você. O que você vai ganhar por semana também já É, está adaptado. mas é importante a gente ficar sempre vigiando para a gente não cair em tentação, porque dinheiro na conta vai rápido também, quando a gente quer comprar alguma coisinha, né? Então, assim, é importante você sempre fiscalizar, coloca delimita um teto de gastos dentro da sua casa, dentro do seu lazer, dentro das suas compras, e tenta ficar sempre olhando durante a semana. Tira um dia na semana e vai olhando o que foi que gastou, para você não... Se as pessoas quiserem, eu tenho uma planilha que é de orçamento pessoal, que foi a que eu fiz. É só me pedir no direct, eu Tem que mando para seguir antes, você e hein? ainda explico. Tem que seguir antes, ganhar seguidores. E rumo aos 2.000 seguidores. E aí eu explico, como é que a gente utiliza, entendeu? Essa planilha de orçamentos bem linda para você. Ótimo. Com a sua cor preferida, adaptado. É, outra Exatamente. coisa que você anotou, que você falou aqui, que eu acho muito importante também, é o seguinte. Muita gente, brasileiro no geral, o ser humano, ele gosta de comparar, certo? Ele vive de comparação, ele gosta de se comparar a outra pessoa, mesmo a outra pessoa não tem nada a ver com ela. Aí o que é uma coisa que Uhum. acontece muito, mas muito, por exemplo, você tá indo pra Irlanda agora, certo? Beleza, tranquilo. Você vai morar numa casa de agência, certo? Beleza. Você vai chegar na casa da agência, às vezes as pessoas chegaram no mesmo dia que você ou uma semana antes, 15 dias antes. Ótimo. Só que na hora que você for mudar para uma casa, seja você alugando uma casa ou você se relacionando com outras pessoas, você vai conhecer, por exemplo, um eu da vida, que estou 2 anos na Europa. Você vai conhecer um eu da vida e você vai começar a se comparar com o eu da vida. Eu estou 2 anos na Europa. Então a pessoa compara tudo, tipo, inglês. Quando eu cheguei aqui eu tinha inglês? Não tinha. A pessoa compara inglês. A pessoa quer fazer a mesma coisa que eu faço. Então, eu trabalho só em casa. Você vai trabalhar em casa? Vou, beleza. Mas aquela rotina, você está acostumado com aquela rotina? Ela vai satisfazer? Ela vai cobrir seus gastos? Não. Então, não dá para você fazer a mesma coisa. Outra coisa que eu vejo o pessoal sabe fazendo muito é tipo no final de semana. Não é porque você chegou, beleza, eu sei que você vai chegar aqui, você vai querer passear, beleza. Mas todo final de semana, tua hora o dinheiro vai acabar, né? E aí, e o que Uhum. você vai fazer? Que você tem que pagar aluguel, você tem que fazer a sua renovação. Você tem que. Não, primeiro, inicialmente, você tem que fazer a comprovação financeira, né? Tem gente que gasta teu dinheiro da comprovação financeira. Mas e se você tiver outra meta? Se você descobrir um italiano na sua família e quiser fazer o passaporte, você vai ter dinheiro? Então você tem que fazer planos. Você não pode nunca comparar o perfil de outra pessoa com a sua. O seu objetivo é o seu objetivo. O objetivo de outra pessoa é o Uhum. objetivo de outra pessoa. Você sabe quanto overtime eu fiz no Tesco para ter o dinheiro que a gente está tendo hoje para fazer o negócio? Você pode até imaginar, mas você não vai fazer a mesma coisa que eu fazia. Entendeu? Então, Pois é. tem muita gente que fica fazendo essa comparação, que é uma comparação errada. Porque uma pessoa está numa determinada momento que você está em outro. Eu conheço muita gente, por exemplo, que chegava, estava com inglês melhor que o meu. Ah, não, porque meu inglês é avançado. Parabéns. Meu inglês não é avançado. Meu inglês é ok, eu consigo conversar, então para mim tá ótimo, entendeu? Bem, a gente vai melhorando aos poucos. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem seu tempo. A gente vai melhorando a partir do momento que dá, né? Então isso é muito Uhum. importante. Nossa.
uma coisa que sempre me falaram, né, sobre os 3.000 euros, né? Sempre tragam dinheiro a mais, que senão você vai passar perrengue quando chegar aqui. E aí isso ficou muito fixo na minha cabeça. Então eu fiz de tudo para conseguir um dinheiro a mais, né, para poder levar. Porque e aí o que foi que eu fiz já na semana passada? Eu já calculei os gastos previstos do primeiro mês quando eu chegasse aí, né? Os 300 euros do visto, o valor do calção, né? Provavelmente, eu sempre coloco valores a mais, né? Provavelmente o valor do aluguel do quarto, as roupas que eu vou ter que comprar. Então, do armário, é. De início eu não comprei quase nada. Praticamente o que eu comprei de início foi calça e casaco, só. Não, e luva e Pois, cachecol, só. Coisa de frio. pois é, como eu ainda não tenho essa noção das coisas que tem que levar, então eu prefiro levar um dinheiro a mais para comprar aí. E aí, se por acaso, né, o que que o Valdez está fazendo? Ele não vai, ele está levando dinheiro a mais para trabalhar de delivery, né? Porque nunca se sabe se o emprego a gente vai conseguir rápido ou não. Então, vamos para o que o mercado está pedindo, né? Se tem delivery disponível, vamos para o delivery. Então, a gente sempre está se virando, né? E andando de acordo com o que é mais favorável para a nossa vida, certo? A conta que a gente costuma fazer aqui é 4.500. 4.500. É um dinheiro É isso aí. bem que você fica de boa, de boa. Claro que Uhum, você não vai chegar alugando uma casa só para você. Aí tem gente que quer exagerar, claro. né? Já vi pessoas fazendo isso. Eu já alugando assim, chegou em novembro, em dezembro, alugou um estúdio. Queria muito, mas não tenho essa coragem. Depende. Se você. Tudo depende do objetivo, certo? Se a pessoa, por exemplo, Uhum, comprovou o dinheiro, não vai usar mais, não vai usar mais, e ficar no estúdio é benéfico para você, beleza. Mas se não for, você vai pro estúdio para quê? Entendeu? Tem que pensar nisso. Porque, verdade. por exemplo, na minha situação de hoje, se eu dividisse casa com 16 pessoas, igual eu dividia na primeira casa, não tinha condição. Porque como é que eu ia trabalhar? Entendeu? Como é que eu ia gravar vídeo? 26 pessoas, ou Uhum. 16 pessoas dentro da casa. Toda hora entrava um argentino gritando, porque os caras não são educados, os caras são mal educados. Já chega e tava gritando. Não tinha condição, entendeu? Então depende da pessoa. Uhum. Da Hugo. O pessoa falou aqui. Vou fazer uma reunião aqui com a rapaziada de quem está com os planos de ir para Europa. Pelo menos dar uma força para quem está com medo. Faz sentido. Eu não sei que medo é esse, meu. Por medo é a gente ter de ficar aqui nesse país. Esse é o medo que a gente tem que ficar. O que eu Eu não costumo falar, consigo. o que eu costumo falar pro pessoal, principalmente pro pessoal da faculdade, que fez faculdade comigo, sabe o quê? O pessoal da faculdade, lá é o seguinte, lá eu fiz faculdade na UESB, né, no interior da Bahia, e eu sou formado em engenharia ambiental. Beleza. O pessoal lá tem muito na cabeça o quê? Eu formei, eu tenho que exercer a profissão. Eu formei, eu tenho que exercer a profissão. O pessoal tem muito isso na cabeça. Só que tem um problema. A gente formou numa cidade pequena do interior da Bahia. Para você exercer a profissão, não tem como você exercer a profissão. Não é questão de Uhum. opção, é porque não tem. E aí, às vezes a pessoa, por exemplo, formou, vai fazer um estágio que ganha R$ 500. Pô, você formou, ficou 7 anos estudando e tá fazendo um negócio, um estágio. Beleza. Ok, você está fazendo o seu curso ali, você está na sua profissão, certo? Mas a galera começa a perceber que não está gostando daquilo. Então, pense comigo. Se você fazer um intercâmbio, tecnicamente você está recomeçando, certo? Qual é a Uhum. diferença de você recomeçar, nesse caso, você sair desse emprego e você entrar, sei lá, num frigorífico, trabalhar no frigorífico? Você está recomeçando. Se você for fazer intercâmbio, você também está recomeçando. Então é a mesma coisa. Você está recomeçando de qualquer forma. Então, qual que é a diferença? Muita gente fica com isso na cabeça. Ah, não, eu formei, eu tenho que fazer a profissão. Mas, pô, se você não está gostando, muda, entendeu? Muda, faça o que você gosta. Quando eu decidi realmente fazer o intercâmbio, né, eu tinha alguns fatores que para mim pesavam, principalmente por eu ter um complexo com a minha idade.
E aí eu ficava naquela, né? Eu disse assim, meu Deus, eu vou fazer um intercâmbio, que na minha cabeça é coisa de adolescente, fazer intercâmbio. Na minha cabeça era isso, né? Era coisa de adolescente, meninozinho, que os pais pagam para fazer intercâmbio, não uma menina, que uma mulher já, que nem eu, vivida. Eu tinha essas coisas, né, na minha cabeça. E aí eu fiquei, não, mas eu preciso fazer algo diferente na minha vida. Eu preciso fazer algo que para mim dê sentido, porque para mim não fazia mais sentido eu estar anos trabalhando numa empresa e aí sair da empresa e vou recomeçar em outra empresa. Tipo assim, meu Deus, eu vou ter que engatinhar de novo e talvez não chegue ao patamar que eu queria estar naquela minha antiga empresa, ou então vou ter que começar bem de baixo aqui para poder ir subindo. Aí eu fiquei, me deu uma tristeza assim tão grande, sabe? Um negócio tipo, putz, a vida é só isso, é? A gente trabalha, é demitido e vai para outra empresa, é só isso que eu vou ter que viver? É só essa história que eu vou ter que contar? Então, se dessa vez eu vou fazer diferente, né? Então, eu vou enfrentar os meus medos, eu vou enfrentar o meu trauma da minha idade, eu vou enfrentar minha trava na hora de falar inglês, porque eu sou daquelas que todo brasileiro é. Na hora de ler é maravilhoso, mas na hora de falar trava, não sai um raio direito. Então eu tinha que travar, eu tinha que destravar e conhecer coisas que eu só via através da internet. Então, se há oportunidade agora, então eu vou fazer agora, porque o tempo vai passar da mesma forma. E eu não quero contar, eu quero ser alguém que a minha família olhe e veja assim, essa menina é doida, essa menina foi-se embora, essa menina tá sendo rica na internet, por mais que eu esteja lavando privada, não quero saber, mas eu quero contar coisas diferentes, entendeu? Não Para chama os de meus doida porque tá amigos e dando certo, né? incentivar. Quando chama de doida, todo mundo chama de doida aqui em casa. E aí eu quero ter essa outra percepção de mundo, né? Eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha, eu acho que ela tá aqui ainda. E ela foi embora, ela foi trabalhar em navio de cruzeiro. Ela conhece meio mundo. E aí, quando ela foi sozinha. E ela, Rebeca, quando eu contei pra ela, né? Ela, Rebeca, também me deu frio na barriga, também fiquei com medo. Eu fui sozinha para trabalhar em navio de cruzeiro, sem saber uma cor em inglês. Então, então foi diferente. E hoje ela é incrível, ela sabe todas as culturas dos países, ela fala 4 idiomas. Eu tenho orgulho da amiga, entendeu? Que eu tenho, que a gente é amiga desde pequenininha. Então, por que não essa história também ser contada por mim, entendeu? Eu enfrentei o meu medo, eu fui atrás, eu corri atrás dos meus sonhos, quebrei a cara, fiz tantas coisas e eu venci. Eu quero chegar mais assim, eu venci na vida. Por mais que não seja ainda o que é que eu quero. Mas eu quero dizer que eu venci, entendeu? Aí, ó. A Isa falou aí, ó. Tô sofrendo, mas tô na Europa. Pronto, ó. É ela, é a Isabel. É essa daqui, que fala 4 idiomas, que ela é famosíssima. A dita Eu cuja. amo essa menina. Aí, ó, eu vou É. colocar um exemplo aqui para o Hugo. Aí, Hugo, tenha eu como exemplo. Por exemplo, eu sou um cara que eu acho que eu não fiz nada na minha vida ainda. Tem tanta coisa anotada para fazer aqui que eu não fiz nada ainda. Só que eu falei para você da história da faculdade, certo? Da história lá que eu fiz faculdade numa cidade interior. A cidade tem 60, 70 mil habitantes. Então é uma cidade minúscula. Beleza, eu era dado como doido. A pessoa que, pô, eu formei, nunca atuei e saí do Brasil sem nem atuar. Então, qual que é a chance de dar errado? Altíssima. O pessoal tinha isso na cabeça, né? A chance de dar erro é altíssima. Mas, tem um porém. Quem vai fazer dar certo não é ela, é você. Então, quanto mais você se dedica, o segredo, o povo me pergunta, né? Qual que é o segredo? O segredo é a disciplina, a constância. Quanto mais constante você for, mais resultado você vai ter. Independente do que os seus colegas de faculdade falam. Então, se eu for conversar com meus colegas de faculdade hoje, eles falam no grupo. Eu sou um exemplo do grupo. Eu sou um exemplo do grupo. Se eu dar um scroll no grupo 2 anos atrás, eles me xingavam. Os mesmos que me xingam falaram que eu era o exemplo. Foi essa semana isso, inclusive. Na hora que eu li, eu falei, não, você não acredita, não. Deus tá vivendo um sonho. Uhum. Então, para você ver que você tem que pensar no que você quer, não é o que os outros querem. Se é algo relevante para você, por mais que você venha e volte sem dinheiro, por exemplo, mas você viu se gostou ou não, você tentou, você experimentou, você conheceu novas pessoas e
às vezes você pode ser que você volte para o Brasil, por exemplo, mas aqui você conheceu pessoas sensacionais que na hora que você voltar para o Brasil, você faz um negócio com uma delas. Então, se você não tivesse vindo Exatamente. para cá, você não tinha feito isso. Então, entendeu? Uhum. Então a vida é assim, é desse jeito. Não é todo mundo que tem coragem de sair do país. Não é para qualquer um, somente para corajosos. Pois é, porque querendo ou não, você larga tudo. Tudo, tudo, tudo. Você não Exato. tem família aqui, você não tem sua mãe aqui, você não tem seu irmão aqui para te ajudar. Quem que vai te ajudar? Ah, Uhum. beleza, mas eu tenho meus colegas aqui, meus colegas do grupo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma Não, coisa é você ter sua não é família. sua família. É, pô, ia lá na É. casa de minha avó, comia até as tampas. Eu vou à minha casa de quem agora? De quem? Diga aí. De ninguém. De quem liga aí? E aí, Zé, você que falou outra coisa também. E aí? Hugo, eu sei que os costumes são diferentes, porém sair do comodismo é viver de um salário baixo, por estudos de anos e nada é valorizado por essas empresas. O Brasil é uma merda. Eu quero fazer eu não crucifico o Brasil, não. Você sabe uma coisa que eu costumo falar? O problema do Brasil é brasileiro, não é o Brasil. Porque o Brasil é um país sensacional. Se você tirar o Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo. O Brasil tem. Se o Brasil quiser viver sozinho, sem nenhum país, o Brasil consegue viver. A Irlanda, se a Irlanda quiser viver sem nenhum país, ela não consegue. Então você tá ligado na diferença? O Brasil tem tudo, tem tudo. O Uhum. Brasil é autossuficiente em tudo. A diferença é que o brasileiro não tem essa mentalidade, entendeu? Se você for conversar com um brasileiro, pergunte a seu colega de escola, de faculdade, qual o seu objetivo daqui a 5 anos? Não sabe, não sabe. Porque a pessoa não Não sabe o que tem. ela quer. A pessoa não sabe o que ela quer. Ela tinha que saber. Você tem que saber. Eu que vou saber o que você quer? Quem tem que saber o que você quer é você, né? E a pessoa não sabe. Esse é o problema. Ó, quando eu te contei ontem pra ti, né, que eu trabalhava num local que era 27 pessoas, e quando a gente ia conversar sobre planos, projetos, sonhos, tarará, eram pouquíssimas pessoas que tinham algo de bom para contar e falar sobre o futuro, mas a maioria delas estavam enterradas naquela realidade, naquele mundo que ela criou para a vida delas. Então, eram anos de pessoas que estavam muitas vezes na mesma profissão por medo de enfrentar o mercado de trabalho. Se eu tenho medo de enfrentar o mercado de trabalho, quanto mais o intercâmbio, entendeu? Então, assim, realmente a mudança de mentalidade ela tem que começar em pequenos passos da onde você está. Quando eu entrei lá nessa empresa, eu entrei como operadora de telemarketing. Então, eu vivia naquela mesmice de reclamar do meu salário, que não durava o mês todinho, entendeu? Então, era só isso que eu fazia. E eu, meu E a Deus, culpa é é de só isso quem? aqui? E a culpa é de quem? Aí, e aí, e aí colocava a culpa em todo mundo, né? E aí foi na hora que eu comecei a mudar a minha mentalidade e comecei a administrar melhor o meu dinheiro. Quando isso aconteceu, eu era a diferentona, entendeu? Eu era a que fazia milagre com dinheiro. Então, não é que eu me afastei, mas minha mentalidade mudou e eu não reclamava mais. Então, se eu não reclamava mais, eu não fazia mais parte do grupo, entendeu? O grupo dos reclamões. Uhum. Então, aquilo ali começou a ser diferente. Então, os supervisores viram que eu realmente tinha mudado, a minha postura mudou, a minha forma de falar mudou. Então, bora promover essa menina? E aí me promoveram uma e me promoveram outra vez. Por quê? Porque quando a gente bota o negócio na cabeça, a gente quer vencer, Uhum. não interessa. A gente não vai sair pisando em alguém, mas a gente vai mostrar nosso melhor. E aí foi isso que E sempre aconteceu, parece né? que a gente está no mesmo lugar, Bota né? Não sei se você percebe isso. exatamente. Eu sempre acho que eu nunca Uhum. fiz nada. O povo fala, você fez tanta coisa? Eu fiz o quê? Não fiz nada ainda. Tem muita coisa para fazer ainda e não fiz nada ainda. As minhas amigas dizem assim, tu faz muita coisa. Eu fico assim, o que que eu faço? Hoje mesmo falaram, gente, eu tô com tanta saudade de trabalhar. Aí elas disseram assim, mas tu tá Minha fazendo tanta agenda não tem coisa. Aí nada eu, o arriscado aqui, não quê? fiz nada hoje ainda. Tem muita coisa para fazer. Pois é, entendeu? Quando a gente tem essa mente mais acelerada, a sensação de que dá é que o tempo é curto demais e a gente tem muita coisa para fazer, né? E não dá para fazer. A gente tem essa sensação mesmo. Uma coisa que acontece direto é, sabe o quê? A pessoa fala assim, nossa, Hum. como é que você consegue tanta coisa para fazer no dia? Na mesma hora que ela me manda essa mensagem, chega o meu editor, cadê o vídeo que você não gravou ainda?
Né? Gente, eu não tô conseguindo dar conta das coisas. Exatamente. Esses dias eu tava até zoando, assim, né? Eu acho que eu vou abrir uma empresa, vou montar uma equipe, e pessoas vão trabalhar pra mim. Sozinha não tá dando certo, não. Mas é muita coisa mesmo. Mas assim, que bom que a gente tem essa mentalidade. Que bom que a gente, tipo assim, é gente como as outras pessoas, né? Não é nem algumas pessoas que nasceram em berço de ouro. A gente veio, eu não sei você, né? Mas eu realmente vim de uma família muito humilde, que a gente teve que ralar muito e para tentar pagar as contas, para tentar sobreviver, para tentar sair do básico, para ir crescendo aos poucos, né? E aí a gente tem essa possibilidade de motivar as outras pessoas aí também a fazer essa diferença, né? E a não se tornar somente mais um reclamão aqui nesse país. Uhum. Que é o que o Hugo falou aí também, inclusive. E eu costumo falar pro pessoal do grupo dos. Eu amo grupo, né? Não sei se você percebe. Eu tô em 500 grupos aqui. Aham, Um dos, alguns dos grupos que eu tô, eu costumo. É porque eu falo sempre isso. O que mais me motivou a criar conteúdo não foi a galera da Irlanda, foi a galera da Bahia. Porque a situação que a gente tava na faculdade era de triste, porque a gente era condicionado pelos professores a formar e fazer mestrado. E se você não fizesse isso, você era fracassado. Eu tô formando para fazer um mestrado para ganhar R$ 1.000 e eu sou fracassado. Tá certo. Então, eu tive que fazer terapia para sair desse ciclo, né? Para mim era Caverna do Dragão. É Caverna do Dragão, a faculdade. uhum, Se eu não saísse daquilo, eu não estava bem. E o engraçado é que na hora que eu vou conversar com as pessoas estão no mesmo ciclo ainda. No mesmo ciclo. Então a pessoa está na faculdade, indo todo dia para a faculdade, num sol de 40 graus, de bicicleta. Chega lá, o professor não olha nem na sua cara, às vezes não lhe dá nem bom dia. Você está fazendo o projeto que vai o nome do professor, o professor está ganhando para aquilo, o professor ganha por publicação e ele nem te trata bem. Você chega lá, faz o processo, você não gosta do que você está fazendo, você ganha pouco, você está lá no sol, às vezes você fica sozinho no laboratório o dia inteiro. A depender do laboratório que você usa, não tem internet, então você fica nisso anos, anos, 7 anos de faculdade, 2 anos, 3 anos de mestrado, depende. Doutorado, você faz 10 anos de faculdade, 15 anos de faculdade e não é feliz. Aonde que isso está certo? Me uhum, diga aí. Aonde que isso está certo? Você tem que ser feliz. exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Esse que Você fez engenharia, né? foi engenharia ambiental. Pronto. Isso é o objetivo, é o meu principal objetivo. Foi o que me fez começar a criar conteúdo, foi o pessoal de lá da faculdade. Porque, Uhum. porra, não tem condição não, pô. Aquilo não é humano, aquilo é tudo menos humano. Sem noção. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer faculdade por conta da pressão da minha família, né? Porque eu tinha que fazer faculdade. E eu não sabia o que que eu queria fazer. Então eu fui pela letra A administração. Esse foi o motivo da minha escolha. Eu cliquei lá no negócio e É a vai. primeira. Então eu não sabia. A primeira, não vou mentir, foi isso mesmo que me motivou a fazer. E eu ficava lá sem entender nada, entendeu? Eu não sabia o que eu estava lá, eu não sabia o que o professor estava falando, eu não sabia de nada. Até que chegou algumas matérias que era já da matemática financeira, já nos semestres mais avançados, foi aí que me despertou o interesse pelo meu curso, né? Porque até então eu já tinha cogitado mudar 500 vezes, porque eu não sabia nem para qual era o curso que eu queria. Só para você ter noção, eu queria sair, mas não sabia para onde. E aí, quando terminou o curso, eu disse assim, não, eu sou um fracasso, porque eu nem terminei a faculdade e estou trabalhando como operador de telemarketing. Pelo amor de Deus. Aonde é que eu me meti? E O que que aí, deu errado na minha vida? onde foi que aconteceu? Entendeu? Então, assim, foi essa reviravolta, né, que aconteceu assim, eu tenho que pegar esse curso e fazer algo que é importante para mim. Então, se eu estou dentro de uma empresa, eu vou ter que crescer dentro dela. E aí eu usei o meu diploma, porque o meu diploma realmente naquele momento só serviu para eu mudar a minha estratégia e crescer dentro da empresa, porque você só podia ser promovido lá se você tivesse o bendito diploma.
E aí foi que aconteceu. Mas para criar conteúdo, quem me ajudou foi a Dita Cuja, que está aqui nesse chat também. Porque ela tipo assim, ela realmente foi uma mentora para mim de abrir meus olhos e falar, crie conteúdo aqui no Instagram, porque você está perdendo tempo, porque você tem conhecimento, você tem história, você tem trajetória, então vai. E aí foi através dela que eu comecei realmente a criar conteúdo e eu não sabia o poder da internet também, né? Que a gente aqui consegue fazer muitas coisas em poucos segundos e conseguir atingir muita gente, né? Então, assim, começou a ser gratificante para mim fazer conteúdo aqui no Instagram. Eu ainda não cheguei no YouTube, mas fazer conteúdo aqui no Instagram, poder conseguir mudar a vida de algumas Boa pessoas. sorte. Oh, meu Deus. Obrigada pelo apoio, viu? Tá incrível. Incrível. E aí, tipo assim, vai presta atenção. E aí consegui mudar a mentalidade de algumas pessoas, né, de alguns clientes meus que dizem assim, olha, eu estava com os meus olhos vendados para o mundo que é o mundo financeiro, porque eu não tinha conhecimento de quanto eu ganhava, de quanto eu gastava, do que eu poderia fazer com ele, e nada. Mas quando a gente começa a ter um conhecimento financeiro, né, de organização, de planejamento, de saber onde é que você quer chegar, a primeira coisa que você tem que mudar é a sua mente, né? E começar a ter coragem. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem aqui, mas depois dessa eu fiquei até sem palavras. Oh, meu Deus do céu. Ó, o pessoal me pergunta por que que eu não faço roteiro. Você sabe quanto tempo tem de live? 72 minutos. Sem roteiro. Eu faço porque eu sou vocal, mas assim, eu fico. Eu pouquíssimo olhei para isso daqui. Eu fiquei conversando mais aqui no cara a cara. Não, eu não, eu falo pro pessoal, pergunta, por que que você não faz roteiro? Porque se eu for fazer roteiro, na hora que chegar em 1 hora, eu tô na metade do roteiro ainda. Então não faço roteiro. Porque senão eu vou ficar olhando pro roteiro, ó, pô, não falei nem metade, vou ter que fazer outra live. Aí eu faço só uma sem Droga. roteiro mesmo e tá tudo certo. Tá ótimo, maravilhoso. E a gente falou de coisas aqui que fugiram totalmente do assunto, mas assim, que foi muito válido, pelo menos para mim, né? Foi válido demais, porque a organização realmente ela começa a ser mudada, a ser inserida através da nossa mente, né? Não é só eu pegar e ir para as ferramentas, né? Não é só eu olhar, tipo assim, olha, o seu dinheiro é isso, 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 isso. Não. Na minha vida não funciona assim. A minha vida ela sempre funciona com uma iniciativa, um porquê, uma meta que eu tenho que alcançar, se faz sentido para mim aquilo dali ou não. E aí depois eu vou para as ferramentas, né? Não adianta eu só chegar lá no meio sem entender o início, né? É porque a gente chegar para as pessoas e falar assim, ah, você tem que fazer organização financeira, como se estivesse falando com um robô. Uma coisa é eu falar para a pessoa, outra coisa é ela fazer. Na hora que ela começa a fazer, ela começa a sentir na pele. Então, para você ter a cabeça para você fazer, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E para você adaptar a sua mente para o que você quer, você tem que pensar em tudo, 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 tudo. É igual o trânsito. Trânsito você dirige para tu e para os outros. Então é tipo isso. A vida é tipo isso. Você tem que pensar em você e nos outros ainda. Porque tem coisa que depende de você. A maioria das coisas depende de você. Beleza. Não é fácil. Porque você depender de você mesmo não é fácil. Mas é mais fácil do que depender dos outros. Porque você está dependendo de outra Total. pessoa. Entendeu? Uhum. Então é muito mais Totalmente. você depender de você mesmo. Total. Ai. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu tá cheio de mensagens no WhatsApp aqui. Deixa eu ver quantas mensagens no WhatsApp eu tenho. 500 mensagens, o menino ele não dorme, ele vai dormir 3 horas da manhã, acorda 5, vai pra academia e vai pra academia respondendo. Ele não tá treinando direito, viu? Não. Tem dia que eu não respondo. Tem dia que eu vou só ouvir no podcast. Aí eu fico na cabeça assim, tá chegando um bocado de mensagem, eu não tô respondendo. Eu não sei como é que tu aguenta. E ó, o aplicativo chegou a travar aqui. Ó. Imagine quantas mensagens tem. Né não? Menos de 100 eu nem Deus lhe comemoro. guarde. Deus lhe guarde. Então, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez. Para quem não segue a Rebeca ainda, não perca tempo. Se você não seguiu ela ainda, pode ir lá e seguir. Se você está assistindo esse vídeo por meio de gravação,
Muito obrigado por ficar até o final, porque você é um herói, né? Não é todo mundo que assiste 75 minutos de uma live, né? E queria que você falasse alguma coisa pro pessoal para. Eu falei que não ia falar para você botar uma mensagem, mas eu vou falar. Eu vou falar que eu tô muito poética hoje, mas assim, o que eu vou falar é verdade, tá? Gente, não desistam. Eu não sei se algumas pessoas ainda estão nos primeiros passos de começar a trajetória para ir para o intercâmbio, mas não desistam dos seus sonhos. Parece bem clichê, né? Mas porque para mim faz muito sentido tudo isso, sabe? De eu poder vivenciar a cada momento da minha vida e não querer só ser mais uma pessoa com uma história comum. Então, eu queria ser uma linha fora da curva dentro da minha família, nos meus amigos. Eu queria mostrar para as pessoas que vale a pena a gente ter um objetivo e vale a pena a gente se sacrificar momentaneamente para viver algo muito maior. E eu não queria estar contando histórias de outras pessoas, eu queria vivenciar a minha própria história, né? Então, toda essa trajetória que eu estou vivendo hoje, ela está sendo totalmente gratificante para mim. Às vezes dá um bug, entendeu? Às vezes me deixa ansiosa, às vezes me deixa com frio na barriga. Mas tudo que eu estou fazendo, ela é algo que faz totalmente o sentido para minha vida. Hoje eu estou vivendo algo que realmente faz sentido para minha vida, porque eu batalhei para aquilo dali, entendeu? Não é algo que me veio de graça. Eu lutei desde o iniciozinho para conseguir cada centavinho de moeda para conseguir realizar esse sonho. Então, se você quer fazer algo diferente, a hora é agora, entendeu? Então, os 2 anos que você precisa se planejar, os 5 anos que precisa se planejar, eles vão passar de qualquer forma. Então, se eles vão passar de qualquer forma, que eles passem da forma que fazem sentido para você. Obrigado, obrigado. Vou dormir mais feliz agora. Oh, meu Deus do céu. Gostaria de agradecer você mais uma vez Eu que agradeço. pela disponibilidade de ficar 1 hora e meia ouvindo esse carequinha chato e de trocar essa experiência com a gente. Depois faremos mais live, porque o conteúdo aqui nesse canal é como? Infinito. Valeu, obrigado a todo mundo. Adorei. Quer falar mais alguma coisa? Para você não dormir Não, agoniada? só quero dizer que adorei. Adorei. O talk show de hoje foi maravilhoso. Passa rápido, né? Passa rápido. Você estrala o Passa dedo, passa rápido. 1 hora. Ok, Exato. vamos que eu vou responder os WhatsApp aqui. Obrigado, beijo, boa noite a todos. Não se Por esqueça de nada. seguir a Rebeca e me seguir também para você que veio do canal dela, ok? E aí, Henrique, tudo Ok. bom? Beijo a todos e tamo junto.